Boa tarde a todos. Vamos lá iniciar aqui a nossa live e falar um pouquinho sobre price action e gráfico de pontos, tá? Espero aí que eu consiga tirar a dúvida de todo mundo. Espero que vocês gostem aí do material que eu vou estar passando para vocês aqui hoje. Tá, pessoal? Antes de deixar um recadinho aí, não esquece de curtir o vídeo e na descrição do vídeo aí tem o link do Telegram para quem quiser entrar no Telegram lá, tirar dúvida depois da live, alguma coisa, pode mandar mensagem no Telegram lá que eu respondo, ok, pessoal? Então, para a gente começar, eu acho interessante a gente fazer uma leitura rápida aqui do dólar. Vamos fazer uma leitura do dólar primeiro, e depois eu vou falar um pouco do índice, vou entrar na questão do price action, e vou entrar na questão do fluxo com relação ao índice, tá, pessoal? Para a gente entender um pouquinho como que a gente pode utilizar o fluxo ao nosso favor aí na operação do gráfico de pontos, tá? Então, primeiro fazer só uma leitura aqui. Deixa eu fechar algumas coisas aqui que tá deixando o computador um pouco mais lento. E a gente já vai fazer essa leitura. Então, pessoal, é importante a gente saber alguns pontos que vai impactar bastante na nossa operação, tá? Uma das coisas que a gente precisa entender é que o price action ele vai determinar para a gente os pontos de inflexão do mercado. E é em cima desses pontos de inflexão do mercado que a gente vai começar a operar e que a gente vai começar a buscar as nossas operações. Então, não é simplesmente porque o mercado ele está, como eu posso falar, que ele está subindo, está caindo, está sobrecomprado ou sobrevendido, né? Então, aí fica difícil da gente operar só por questão de indicador. Então, a gente precisa de um price action para a gente determinar esses pontos de inflexão. E com isso, a gente conseguir fazer nossas operações aí e conseguir ter um ganho expressivo aí na questão de acertos e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do dólar. Enquanto o pessoal está entrando, a gente vai analisando o dólar, tá? Então, o que eu faço sempre, né? A gente tem a abertura do dólar. Vou até ampliar um pouco a tela aqui para ficar mais fácil, tá? Então, a gente tem a abertura do dólar, marca mínima, tá? Então, fez um topo relevante. Eu tenho um topo anterior aqui no dia anterior, que eu posso deixar setado aqui também, ó, topo do dia anterior. Eu tenho um fundo relevante do dia anterior aqui, que é próximo da VWAP, que eu posso deixar marcado também, tá? Aí o dólar vem fazer uma máxima, né? Então ele falha de fazer a máxima próxima do ajuste. Então isso aqui passa a ser uma região importante, né? A máxima desse topinho anterior é a máxima do ajuste, tá? E logo na sequência ele vem fazer uma mínima próxima da abertura do dia. Então essa aqui também é uma mínima relevante, tá? E aqui eu tenho um movimento que ele está sobrevendido, eu tenho um movimento de volume entrando. Aqui essa compra eu poderia pegar ela pelo fluxo. Depois eu vou explicar para vocês como faz para pegar essa compra pelo fluxo, tá? A gente consegue identificar a alteração de fluxo na compra, na venda. E o mercado vai, rompe VWAP, rompe médias e rompe tudo. Então aqui que a gente percebe que nesse momento, ó, que a gente tem o preço rompendo para baixo e para cima da VWAP e das médias, as médias flats, todas emboladas, VWAP tudo embolado, aqui a gente não pode levar muito em consideração a questão das médias e VWAP, porque ela aqui não está dizendo nada para a gente, tá, pessoal? Então, a gente vai conseguir observar o quê? Que a gente tem aqui um topo mais baixo, a gente tem um topo mais alto, um topo mais baixo. E aqui a gente tem um fundo mais alto, um fundo mais baixo. A gente tem aqui uma tendência de baixa, tá? Então, a gente vai ter aqui um canal de baixa. Então, nesse ponto, a gente já começa a procurar o quê? Operações que respeitem esse canal de baixa. E num primeiro momento, a gente teria esse tipo de operação aqui, né? Então teve uma falha aqui embaixo, teve uma falha de topo, eu vou continuar seguindo para ver, achar alguma operação. Então, como eu sei que eu tenho um canal de baixa, eu posso tentar fazer uma venda aqui no meio para vir na linha de retorno, mas é mais difícil, porque olha como essa venda aqui, ela vem brigada, porque eu tenho uma mínima relevante do dia aqui, eu estou muito próximo da mínima. Até esse momento, até é difícil identificar que a gente está numa tendência de baixa. Aqui normalmente a gente pode identificar que a gente tem um movimento, né? Mas a partir do momento que eu tenho já esse segundo fundo, que é até um fundo mais relevante, que eu tenho uma briga maior nesse fundo aqui, que é o fundo de ontem, que é o fechamento da VWAP de ontem, você vê como esse fundo ele é relevante, né? Tem até uma barra de ignição aqui, essa barra laranja, tá? Que poderia jogar nas médias de novo,
tá? Poderia ser feito um trade, eu começo a perceber que realmente eu tenho uma tendência de baixo, ó. Então ele voltou, eu tenho uma tendência de baixo. Só que eu começo a perceber que essa linha de retorno, ela já foi rompida aqui, ó. Ela já foi rompida aqui, ela já foi rompida aqui, então eu tenho uma tendência de baixa, mas essa linha de retorno aqui, esse canal, ele já não é mais válido, né? Então o mercado, ele faz uma reversão aqui, onde pelo fluxo a gente consegue ver que a gente tem uma exaustão aqui, uma absorção dessas vendas, o fluxo vira, ó, o fluxo vira, entra a compra, e a gente tem um afastamento grande das médias de VWAP que a gente consegue pegar esse fluxo para levar pelo menos na 20 ou levar na 50, e ele vai lá na VWAP. Tá? Então, quando ele vem e ele faz esse topo aqui, pessoal, aí aqui a gente vai fazer o quê? Vou traçar de novo o meu canal de baixa, só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou ligar esses dois pontos aqui, ó. Eu vou ligar esses dois pontos e vou ligar os fundos, tá? Posso até ajustar para a gente ter fundos mais relevantes próximos aqui, né? Então, eu posso ajustar para esses fundos aqui, ó. Eu tive falha de rompimento, tentativa de rompimento e outra falha de rompimento. E uma falha de rompimento de topo. Aqui é difícil de pegar uma venda, porque a gente está colado aqui na VWAP e na 50, que pode gerar uma defesa muito grande, ó. Pode gerar uma defesa muito grande. Valeria um scalp, mas aí o risco é muito grande para você tomar um scalp, para pegar 3 pontos, né, com risco de tomar 6 pontos aí de stop, para provavelmente 5 pontos ou 6 pontos. Mas o mercado vem para baixo, né, e vem testar a linha de retorno de novo, a linha de tendência de baixa. Então você vê que ele está respeitando que a minha linha de tendência de baixa, ó. Ele tenta romper a LTB e não consegue. Então se ele tenta romper a LTB e não consegue, o que ele vem? Ele vem testar fundo. Aí no fundo, eu tenho um candlezinho aqui de reversão de fundo. Eu tive um aqui, tive um segundo aqui. Bastante fluxo, tá? Eu consigo pegar um tradezinho na ponta compradora. E ele vem testar LTB de novo. E o que ele faz depois? Então, pessoal, olha como é importante um simples canal de baixa que você traça, ligando os topos e fundos. O que você consegue fazer de movimentação, de observação no mercado, para não ficar tentando comprar esses movimentos. Não ficar tentando comprar esses movimentos. Por quê? Ele está próximo de uma LTB. Aí aqui o que ele faz o movimento? Ele vem, as médias já estão viradas para cima. Então aqui as médias já começam a virar para cima. Tá? 50 virado para cima. Eu já tenho distância suficiente para ver o VWAP. Então aqui, quando ele faz esse rompimento, faz esse teste nas médias, entra fluxo comprador, eu já não estou tão sobrecomprado, eu já estou ali quase virando para sobrevendido, rompendo uma LTB, isso aqui é o price action clássico, né? Então ele vem romper a LTB e faz um pullback para romper, ou faz um pullback de pós-rompimento, ele rompe e vem testar. Então tem esse movimento também, entendeu? Vou explicar, pode deixar que eu vou explicar a diferença dos candles também, das cores. Quando eu estiver falando de fluxo, eu vou falar para vocês, tá? O pessoal está perguntando aqui. Então, esse movimento é interessante, mas você tem que proteger. É o que eu falo, por exemplo, sempre nos vídeos de análise. Quando a gente tem essa lateralização aqui de 4 candles, eu tenho que proteger, porque significa que esse movimento ele perdeu força, tá? Então, quando ele faz esse movimento, minimamente eu coloco no 0 a 0 aqui. Tá? Porque ele teria que fluir para cima aqui de novo, ele não pode voltar no seu ponto de entrada. Tá? Então essa é só uma questãozinha de leitura do dólar hoje. Eu agora vou começar a falar um pouquinho para vocês, né? A questão da leitura do fluxo e como que a gente vai aliar o fluxo com o price action, tá? Então, vamos fazer essa leitura pela abertura do índice aqui. Eu vou ampliar um pouco para ficar mais fácil para vocês. Tá? Então, o que eu faço normalmente, pessoal? Aqui no gráfico de baixo, eu tenho o índice futuro no 60p. Então, eu tento identificar nele ali para mim, quais são os pontos relevantes que eu vou ter de suporte e resistência no dia, onde o índice pode buscar. Então, isso é suporte e resistência. É o que mais vou trabalhar dentro do gráfico de pontos. É regiões de preço, onde eu sei que vai ter uma briga. Nessa região de briga, eu vou trabalhar o fluxo, eu vou trabalhar a cor do candle que a gente está falando, que é o volume, né, relacionado com o candle. Tá? Então, o candle, ele tem basicamente aí 4 colorações que a gente trabalha. Tá? Eu vou setar aqui para vocês para ficar mais fácil. Tá? Então, ó, eu tenho a coloração azul. Tá? Então, eu tenho a coloração azul do candle, esse azulzinho claro aqui.
Esse azulzinho claro, ele é um candle de baixo volume. Então, se a gente olhar aqui, ele é um candle que não teve volume, praticamente, tá? Então, o volume é bem abaixo da média. Quando eu começo a ter esse cinzinha, né? Quando eu começo a ter esse cinzinha, né? Que ele já começa a ficar branco, ou tem esse branco, eu ainda tenho candles que estão abaixo da média. Mas já são candles que tem quase o dobro do volume do candle azul. Então, já é um candle que eu posso prestar atenção nele, que ele pode ter alguma relevância dependendo do ponto que ele fizer esse movimento e da velocidade com que ele fizer esse movimento. Porque, por exemplo, como a gente está falando de um gráfico que é atemporal, que é o gráfico de pontos, né? Depois vocês podem ver a playlist que eu explico com mais detalhes o gráfico de pontos. Ele tem um tempo, ele tem um range de preço que ele tem aqui que é 100 pontos o box, né? Então eu posso ter um rabinho que pode ter no máximo mais 95 pontos. Porque se ele somar mais 100 pontos, aí eu vou ter o quê? Vou ter um box aqui para cima, né? Então eu vou ter outro box aqui para cima. Então, quando a gente olha o fluxo, essa aqui é a importância. O gráfico branco, né, o candlezinho branco, ele pode não ter muito volume porque entrou um fluxo muito rápido. Então, por exemplo, a gente vai olhar depois o Times in Trades, vocês vão olhar, vai ter uma ordem, por exemplo, de 500 contratos, 600 contratos que vai fazer esse rompimento, aí você vai entender, vai falar, não, entrou fluxo nesse candle. Então, entrou fluxo nesse candle muito rápido. Então, o volume ele é significativo pela velocidade que ele se forma e não pela quantidade que ele tem. Então, é isso que a gente tem que prestar um pouco de atenção quando a gente está analisando a nossa entrada, onde a gente vai entrar, onde a gente não vai entrar. Tá? A outra coloração de candle que a gente tem, eu falei 4, mas na verdade são 5, tá, pessoal? A outra coloração de candle é amarela. Amarela, a gente já vai ter uma quantidade de negócios acima da média. Tá? Então, aqui a média, na verdade, essa média que ela está de 20 períodos, mas ele vai assim, vamos dizer que quando tiver mais ou menos 1000 contratos, de 700 a 800 contratos, naquela região de preço, ele já vai começar a setar em amarelo o nosso candle. Então, quando bater 1000 contratos, ele já vai vir quase 1900 e pouco, ele vai vir para o amarelo. Então, quando a gente tiver um volume um pouco mais forte, mas ainda não extremo, ele vai ser um amarelo mais claro, tá? Aí, quando a gente tiver um volume bem forte, então, assim, um volume bem, assim, não digo exaustivo, mas bem forte, você vê que o volume é bem significativo, você vê que aqui, ó, laranja, ele é um volume bem significativo, ó, aí a gente vai ter o candle laranja. E a gente vai ter o candle vermelho, deixa eu apagar essa bagunça aqui, a gente vai ter o candle vermelho, ele tem essas duas tonalidades, um vermelho clarinho e um vermelho mais escuro, quando a gente tem praticamente uma exaustão de volume. Quando esse volume é 2, 3 vezes maior do que a média, né, dos candles anteriores, ou da média que a gente tem de 20 períodos mais ou menos dos candles. Então, a gente tem um volume que pode ser um volume exaustivo, ou pode ser um volume de impulsão, dependendo de onde a gente estiver associado ao price action, tá? Então, para a gente entender essa leitura, eu vou passar para vocês aqui mais ou menos a leitura da abertura do dia para a gente ir entendendo aonde que a gente vai começar a prestar atenção nos candles e na formação dos candles e como que isso pode ajudar a gente a fazer essa leitura, tá? Então, o mercado abriu, a gente vai marcar a máxima, igual a gente fez com o dólar, tá? Aí ele veio no ajuste, ó, a gente tem um ajuste do dia anterior, tá? Que é um ponto importante, o ajuste, tá? E ele começa a brigar nesse ajuste, então ele começa a brigar, não entra fluxo de compra. Lembra que a gente gosta que o candle, para fazer uma compra, ele faça uma briga, ele faça um rabinho na direção que a gente quer, né? Que ele faz um rabinho contra e rompe para cima. Então esse é o ponto que a gente quer, tá? E ele vem fazer uma mínima nessa região. Aí aqui a gente começa a identificar que eu tenho muito volume associado nessa região de fundo. Eu até tenho uma distância suficiente para as médias de 200 pontos, por exemplo, eu tentar fazer uma compra aqui, né, e levar para as médias. Mas quando eu começo a ter muita barra uma do lado da outra, fica ruim de fazer uma compra, porque isso aqui ele está gerando uma pressão muito grande que pode romper para qualquer lado. Tá? Poderia romper para baixo, quando ele fez esse primeiro candle laranja, e depois ele faz o segundo candle para cima. Mas o que que isso mostra para gente? Que teve uma briga no primeiro candle, onde ele tentou romper para cima, tá? E os ursos jogaram para baixo, os vendedores jogaram para baixo. Nesse candle anterior, ele rompeu o fundo e depois entrou muito volume e devolveu. Então, eu tive uma defesa nesse fundo muito grande. Então, eu tenho uma defesa nessa região para me ajudar
caso eu compre essa máxima e ponha um stop aqui embaixo para me jogar lá nas médias. Eu tenho um stop de 150 pontos e um alvo de 200 pontos. Então, eu já tenho uma referência positiva de proporção de ganho, né? De 1,5 para 1, mais ou menos, tá? Que é o mínimo que eu opero é 1,5 para 1, tá? Então, vamos supor, mas eu não consegui pegar esse fluxo na mínima. O que eu vou fazer? Não vai fazer nada. Espero o preço subir. Aí ele marca, né? Ó, uma região de exaustão. Aonde? Se a gente olhar para trás, onde que ele está fazendo esses candles de volume? Nessa região de briga aqui do dia anterior. Então, essa região é uma região muito importante. Então, o que eu posso fazer? Eu vou marcar essa região também. Esses topinhos aqui é uma briga importante do dia anterior. E ele vai fazer o quê? Um candle padrão, que a gente fala, que é um pivôzinho, e volta nas médias. Aqui está mostrando para a gente que é uma região de muito volume, uma região de muita briga. Até aqui eu não vou fazer nada. Então, já é 9,29, 9,6, ainda não fiz nada. Tá? O mercado vem trabalhar, faz uma bandeirinha, ó, price action, ó, faz uma bandeirinha, tá? Se vocês verem aqui, ó, tem uma bandeirinha. Se você não gosta de comprar bandeirinha, não gosta de fazer essas coisas, não tem problema, vamos trabalhar de forma mais simples. Olha o fluxo que entrou no rompimento da bandeirinha, com as médias todas viradas para cima, tá? Entrada de fluxo comprador, que a gente vai olhar depois aqui como funciona pelo Times in Trades, tá? E ele vai fazer o quê? Quando ele rompe aqui, é para testar a máxima do dia. Então, se você pega esse fluxo, você põe um alvo ali para sair na máxima do dia. Ele rompe, ele para na máxima do dia, né? Então, ele tem aqui tem uma resistência importante aqui na máxima do dia, tá? E ele vem fazer o quê? Um pivôzinho aqui para cima. O que ele faz? Um candle para cima, um para baixo, um para cima. Então, ele vem testar uma resistência importante, faz um pivô para romper essa resistência, tá? Qual é a próxima resistência que eu tenho se ele romper esse pivô? A próxima resistência que eu tenho é esse topo anterior aqui, ó. Vamos botar uma linha. Eu tenho esse topinho anterior aqui e tenho o fechamento da VWAP do dia anterior. Porque não sei se vocês já repararam, no fechamento do dia, a gente tem muito player que fica pendurado com preço na VWAP. Então, é interessante para ele que o preço venha lá para ele zerar a posição, ou para ele vir para o lado positivo. Então, eles puxam o preço normalmente até o preço da VWAP do dia anterior. É bem comum isso acontecer, tá? Então, aqui, por exemplo, eu fiz uma compra, mandei lá no grupo do Telegram, até no grupo ali do WhatsApp, tá? Com stop na mínima, com saída nessa região, tá? Então, 200 pontos, acabei saindo nessa região. Aí, aqui, o que a gente identifica? Ponto de inflexão do gráfico. Por quê? Eu tenho aqui uma resistência forte, que é um topo do dia anterior, importante. Eu tenho vários candles de volume, que pode me mostrar uma exaustão. E tem um fluxo vendedor entrando aqui, que dava para ver, pelo Times in Trades, ordens grandes entrando de venda. E o pessoal tentando comprar, e o preço não rompia essa máxima. E começou a entrar cada vez mais ordens de venda, o pessoal que estava comprando começou a estopar, tá? E aí eu fiz o que? Uma venda nesse ponto, na mínima desse candle, para buscar aqui as médias aqui embaixo, sendo que eu já estou esticado das médias aqui. Então, teve uma venda aqui nesse ponto, uma venda nesse ponto, tá? E saída nas médias. Então, eu vou procurar esse fluxo nesses pontos de inversão, nesses pontos de inflexão. Por exemplo, eu posso procurar o fluxo nesse ponto aqui da média. Fluxo entrando, tá? Fluxo de compra, fluxo de venda, tá? Então, ó, eu tive um fluxo de compra, depois eu tive um fluxo de venda na sequência. Então, se eu tivesse comprado aqui provavelmente nesse fluxo de venda eu teria saído. Eu identificaria que isso aqui, o fluxo saiu, né? Então, aqui eu teria um stop aqui na mínima. Se eu tivesse comprado aqui, eu não gosto de comprar quando ele rompe com 4 barras. Eu gosto de comprar quando ele rompe já na sequência. Quando faz esse rotezinho na média, eu gosto de comprar assim, ó. Quando ele faz esse tipo aqui, ó, tá? Ah, pessoal, então... Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui que o pessoal tá pedindo. Mas eu não quero tirar botar a tela cheia, porque senão não vai aparecer o Times in Trades para vocês. Deixa eu só mudar aqui, pessoal. Deixa eu aumentar um pouco a tela. Tá? Então, pessoal, aí eu fiz essa venda que veio nas médias. Aí aqui eu comecei a perceber que começou a entrar briga, né? Tinha acabado de fazer a venda, então eu não ia virar a mão para compra de novo. Eu estava comprado, eu virei a mão para venda.
e eu não ia virar mão para compra de novo, porque eu tinha acabado de fazer 2 operações, já tinha feito um ganho legal. Então eu vou continuar acompanhando para ver se eu tenho outra operação. Aí repara que ele veio fazer o quê? Do mesmo jeito que ele veio esticado fazer esse movimento de topo, ele veio esticado de novo fazer um segundo movimento de topo. Então eu vou esperar nesse movimento de topo, ver se ele vai deixar outro momento de inflexão aqui, importante de fluxo, para que eu faça outra venda para baixo. Porque isso aqui ele pode estar fazendo um topo duplo, porque eu tenho uma resistência forte aqui em cima para romper. Então, quando a gente joga na sequência, a gente vê que ele faz a mesma coisa. Então, ele entra um fluxo, ele tenta romper, aqui a VWAP de ontem, ele tenta romper e começa a entrar fluxo de venda. Aqui você pode colocar uma vendinha na mínima, stop na máxima do dia e você toca o barco, tá? Sair da onde? Nas médias de novo. Então, veio nas médias de novo, aqui você já vai começar a espremer uma parcial, uma saída, para não correr o risco dele te espetar lá em cima, te tirar da operação. Então, se você botou no 0 a 0, aqui você foi tirado da operação, tá? Após esse movimento. Por isso é importante você fazer uma parcial e tentar trabalhar com um stop um pouco mais longo depois de fazer a parcial, tá? Ele vem perder as médias, vem no fechamento de ontem, ó, tem uma briga no fechamento de ontem e desse fundo aqui, que é um fundo importante, ó, tá? Ele tentou fazer um fundo aqui, que aqui a gente pode falar que é, ó, o rompimento do topo duplo, né? Onde ele faz o rompimento do topo duplo, tá? Aqui a gente é um topo duplo que é chamado de macho e fêmea, tá? Porque é um topo duplo que aqui você tem um topo duplo oblíquo e aqui é arredondado, né? Então ele faz um movimento assim, ó. Aí o segundo topo ele faz arredondadinho, tá? Então isso tem no livro do Thomas Bukowski lá, que é um topo duplo bom. E ele faz um pivôzinho para romper esse topo duplo. Mas ele não deixa um candle de fluxo legal. Talvez pela leitura na hora do fluxo de venda, se desse para enxergar, tivesse um fluxo de ordens grandes entrando de venda, desse para antecipar aqui uma venda e pegar esse movimento de queda, tá? Vem segurar no ajuste. Tá, pessoal? Então, eu vou parar um pouco por aqui, ó, no ajuste e nessa mínima relevante, só para a gente poder fazer a leitura do fluxo e depois tirar a dúvida de vocês para a live não ficar muito grande. Então, aqui eu tenho uma mínima do dia, onde ele veio brigar aqui de novo. Então, aqui é o fluxo comprador, tá? Suportes e resistências. Então, se eu ver um fluxo de compra, olha a distância que eu tenho para as médias de VWAP. Então, eu tenho um chão para o gráfico correr para poder me dar um ganho suficiente, aí um risco-retorno bom. Então, ó, tenho aqui um risco-retorno de 250 pontos, quase 300 pontos aqui, com um risco de 150 pontos. Tá? Então, pessoal, essa leitura de fluxo dentro desses pontos de relevância é que é importante. O que eu quero falar para vocês de fluxo, eu vou trazer para o gráfico agora para o tempo real, para vocês entenderem. Aqui tinha uma bandeirinha, eu já estava acompanhando, né? Então, eu só vou tirar o zoom para vocês verem, né? Eu peguei aquela mínima que ele tentou romper, liguei com essa mínima aqui da bandeirinha e tracei a bandeirinha para cima aqui, e deu para ver que tem uma inflexão aqui na tentativa de romper a bandeirinha, ó, vou dar um zoom. Teve uma inflexão para romper e olha onde ele está brigando, naquela mínima que a gente tinha marcado lá atrás. Então é bom a gente marcar essas máximas e mínimas, esses pontos que a gente tem de briga no gráfico, porque são esses pontos que a gente vai ficar olhando o fluxo, tá? E para olhar o fluxo, como que eu faço para olhar o fluxo, tá, pessoal? Tem vários, as pessoas podem ler de várias formas diferentes o fluxo. Eu vou passar para vocês a forma que eu gosto de fazer essa leitura, tá? Então, quando a gente chega num ponto de inflexão desse, eu não olho muito o Super Doom, tá? O Super Doom eu coloco ali, mas eu acabo mais olhando para ver onde eu tenho ordens de defesa e de ataque, se for o caso, né? De suporte e de resistência que pode atrapalhar o meu gain, que pode atrapalhar o meu stop, por exemplo, né? Então você pode colocar, por exemplo, livro visual, que vai te aparecer aqui também, ó, as ordens, tá? Mas eu costumo olhar aqui pelo Super Doom, mas o livro visual pode mostrar bem para vocês. O que eu faço, tá? Eu vou botar aqui do lado. Não era para ter fechado aqui, fechou. Pera aí, pessoal. Deixa eu recarregar aqui de novo. Não é esse. Vou abrir um Times in Trades aqui para vocês e vou mostrar a forma que eu faço, tá, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui no INZ 21.
colocar aqui em cima no Z21 para vocês entenderem a forma que eu faço aqui, tá? Então eu vou pôr aqui do lado só para vocês entenderem na formação do candle aqui a batida do fluxo como fica. Eu vou ajustar aqui só para tirar o RLP, tá? E deixa eu ver a visibilidade das cores como que tá, tá? Deixa eu colocar mais um aqui, caso apareça para a gente ver que seria o de 500. Vou botar uma outra cor aqui, é o verde limão, tá? Então, pessoal, por que eu coloco dessa forma? Tá? Eu poderia tirar até a data aqui, não tem problema. Eu não quero ver ordem pequena de robô, 5, 10, 15, 20 ordens pegando aqui. Eu quero ver as ordens grandes. Eu quero ver acima de 20. Eu quero 30, 40, 50, 100, 200 ordens pegando. Porque essas ordens que vão me mostrar o fluxo. Se está tendo volume, se eu tenho algum player se posicionando. Então, muitas vezes você vai ver, por exemplo, ordens de 250 do Bradesco. Bradesco comprando 250. A gente começa a ver, às vezes, o Bradesco tomando muito forte. Olha lá, XP modal. Ah, então, essa coloração, ela vai me mostrar o quê? A força da compra ou da venda, tá? Aliada ao quê? Ao fluxo aqui nessa lateral. Então, nessa lateral aqui, ó, vou marcar para vocês, ó, em vermelho, só para vocês entenderem. Aqui em vermelho, eu tenho o tamanho da operação. Então, se é 20, 30, 50, ó, 200 contratos do BTG, tá? Fluxo comprador. Como que eu sei que é comprador ou vendedor? Na agressão aqui na lateral. Então, se eu começo a olhar que tem aqui, ó, vou colocar em amarelo agora, que eu tenho esse fluxo aqui, ó, tudo em amarelo, e eu olho aqui na lateral, e esse fluxo é comprador, eu começo a entender que está entrando um fluxo de compra. Legal. Mas esse fluxo de compra, como que ele está refletindo no preço do candle? Como que ele está refletindo na formação do candle? Então, o candle começa a jogar para baixo, tenta vir perder fundo, e eu vejo que estão enfiando venda, 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 só que o preço não rompe o fundo. E o pessoal tá vendendo a mercado, tá agredindo, agredindo e não rompe fundo. Aí, de repente, começa a entrar fluxo comprador. Olha a entrada do fluxo. Então, começou a ficar tudo colorido aqui, ordens grandes de 100, 80, 60, tudo comprador. Então, você começa a identificar que o cara que está tentando vender esse fundo, ou ele zerou, ou está entrando compra e vai romper esse para cima. Porque está entrando fluxo de compra, porque tentaram vender ali, socaram vender e não conseguiram. Então, olha o fluxo comprador aqui do lado direito, ó. Quando tem ordens pequenas, você vê que ele não mexe muito, mas aí começa a pipocar essas ordens grandes, você vê que ele começa a trabalhar, ó. Bateu na média, já começou a entrar fluxo vendedor na média. Então, é esse tipo de fluxo que a gente tem que olhar quando você vai fazer a entrada. Então, vamos supor, ele vai fazer um candlezinho padrão aqui. Lembra que o candlezinho padrão, ele pode ser tipo, ele pode querer fazer, né? É tipo um candle para cima, um para baixo, um para cima. Tá? Como se fosse um pivôzinho. Então, essa é a leitura de fluxo que eu faço para fazer entrada. Então, não necessariamente só porque ele fez um laranja, só porque ele fez um amarelo, só porque ele fez um candle vermelho, eu vou comprar, vou vender porque ele fez um candle em algum momento. Eu vou comprar e vou vender porque eu vou olhar esse fluxo e vou identificar que ele teve um rompimento com bastante fluxo, com ordens grandes. Porque essas ordens pequenininhas, até 20 contratos, são ordens pequenas. Eu coloco, você pode colocar só para mostrar acima de 50 se quiser. Tem gente que põe acima de 10, tem gente que põe, que deixa o RLP, que deixa tudo. Mas se eu não tirar, se eu não filtrar, você não consegue acompanhar esse movimento. Tá? Então você vê que ele fica parado. Aí começa a entrar fluxo, olha lá, 120, 100. Então, ó, a gente pega aqui a Meryl tá vendendo, né? Agrediu na venda, a Ideal comprando, agrediu na compra. Então, vamos acompanhando o fluxo e vamos vendo. Tá, pessoal? Alguma dúvida aí que vocês queiram tirar com relação a essa leitura de fluxo em cima de um ponto específico de price action? Se vocês quiserem, pode ficar à vontade. Deixa eu colocar, vou colocar aqui embaixo para vocês verem. Tá? Então, a ideia do fluxo é só para a gente entender se nesse ponto de inflexão a gente vai ter briga suficiente para validar a nossa entrada. Porque se a gente não tiver briga suficiente para validar a entrada, aí é difícil da gente operar, porque muitas vezes, ó, tá entrando um fluxo de venda, agora entrou volume na venda, ó. Antes era fluxo de ordem pequena. Esse fluxo de ordem pequena, dificilmente o movimento vai ter força. Qualquer ordem grande que entrar, por exemplo, ó, 100 do Bradesco, já defendeu essa venda, ó. Entrou mais 50 da XP, entrou aqui, ó, mais 59 aqui da Ideal. Então, qualquer ordem um pouquinho maior que entrar, fica fácil de defender.
tá? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ficar olhando esse fluxo, tá, pessoal? Então esse fluxo, ele é importante por causa disso. E deixa eu tirar esse ventilador aqui de Fibonacci que eu coloquei. Então o importante do price action é sempre você determinar os pontos de inflexão do mercado. Então como que a gente vai determinar os pontos de inflexão? Determinando suporte e resistência. Tá? Se eu tenho suporte e resistência, eu tenho pontos de inflexão onde eu vou trabalhar. Então, se vocês repararem nos dias anteriores, eu vou aliar, eu diminuir o zoom aqui, pessoal, só para vocês verem os pontos, tá? Então, eu tenho pontos, regiões de suporte, né, e resistência, onde eu vou procurar essas inflexões. Então, eu tenho regiões aqui onde eu tive briga, que eu vou ter briga aqui, vou ter briga aqui, vou ter briga aqui, vou ter briga aqui. Então, é nessas regiões que eu vou procurar. Até porque é comum o mercado ficar encaixotado num range de 1.000 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos. Isso é comum. Então, eu vou procurar minhas operações nesses ranges que a gente tem maiores, tá? Ó, agora entrou o fluxo de venda, ó. Vamos ver como que vai reagir nessa região. Será que vai dar um candle que a gente consiga fazer uma operação? Por enquanto não teve nada. Deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando alguma coisa no Telegram. Tá, pessoal? Então, vamos ver aqui que a Nakata pergunta como é que eu configuro o Times in Trades. Então vamos lá. Times in Trades é fácil de configurar, pessoal. Deixa eu puxar aqui. Então, a gente vem aqui propriedades do Times in Trades. Ó, tá entrando fluxo de venda, ó. Fico olhando o Times in Trades aqui. Então eu tenho o Times in Trades. Então, primeira coisa, eu vou deixar todos os negócios, compra e venda, tá? Vou tirar o direto, vou deixar só padrão e leilão, tá? Não vou colocar nada de agente monitorado. Aí aqui nas quantidades, você vem aqui em filtro, negociar filtros por lote, e eu coloco 20 lotes, tá? Então eu vou tirar esse aqui para vocês verem, por exemplo, eu vou deixar 5, né, que é o normal. Só para vocês verem, vocês vão ver que vai ficar aqui, ó, você não consegue acompanhar. Fica muito frenético, tá? Então se você colocar 20, ele já fica mais lento. Então você já consegue ver melhor essa entrada e saída de fluxo. Ó a defesa aqui, ó, nessa região. Ó a entrada de fluxo comprador nessa região. Eu já tenho distância para média para VWAP. Tá, ó, bastante fluxo comprador, ordens grandes. Tá tentando entrar um fluxo de venda aqui, ó. Eu tenho XP, Bradesco, ó, entrou um fluxo de venda forte. Já defenderam com fluxo de compra. Tá vendo a região de briga? Tá vendo o fluxo, a troca de fluxo? Então, normalmente eu coloco assim, pessoal. Então, a gente coloca aqui, ó, maior ou igual. E você seleciona as quantidades e as cores que você quer que pinta aqui no Times in Trades, tá? Aqui a gente pode tirar até a questão de data, tá? Data também dá para tirar. Não tem importância data e hora, tá? Eu só quero saber quem agrediu, né? O valor pode tirar, se você não quiser ver o valor, só quiser ver a quantidade, eu só preciso saber se foi agressão, compra ou venda, ó, tá vendo o fluxo de compra entrando, ó, como teve uma defesa naquela região. Então aqui eu tenho uma exaustão suficiente, tá? Coloca as cores aqui, igual eu falei, você vai adicionar tudo, tá? Você pode colocar para colorir a linha inteira, tá? Então ele vai colorir a linha inteira, eu não gosto, tá? Gosto só do volumezinho lá, tá ok? E dá um ok. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês, pessoal. Então, acho que vocês não devem estar conseguindo enxergar direito aqui, ó. Tá? O Super Doom, pessoal, eu não dou tanta importância. Eu coloco ali mais para acompanhar as ordens, tá? Mas se a gente olhar aqui, aqui a letra vai ficar pequena, pessoal, porque o monitor em 4K, ele fica pequena a letra mesmo, tá? Então não tem como aumentar as letras do Times in Trades. Deixa eu ver se na visibilidade eu tenho. Acho que talvez na fonte aqui eu consiga aumentar. Deixa eu botar aqui maior para vocês verem. Agora vocês vão ver melhor. Então aqui a gente consegue enxergar, ó, 300 contratos, tá? E eu tenho uma outra cor que são 500 contratos. Então quando alguém botar 500 contratos, que é um volume muito grande para uma operação só,
de uma vez, ele vai setar numa cor melhor ainda para eu enxergar, tá? Então vai ver, vai ficar bem melhor eu conseguir enxergar essa questão de 100, 200, 300 contratos. Então a gente tem que continuar observando, ó, fluxo comprador. Então se eu tô comprado aqui, por exemplo, se eu comprei, só pausar aqui um pouquinho, pessoal. Se eu comprei aqui, tô com um stop aqui, e tá entrando fluxo comprador, tá entrando compra, eu vou carregar meu trade até a média que ainda tá entrando fluxo. Agora, se eu ver que como entrar na média, começar a entrar fluxo vendedor, eu vou fazer uma parcial, vou fazer alguma coisa para ver onde vai. Vamos ver quando vai estar o fluxo. Vamos ver a entrada, vamos ver se entra mais fluxo. Ó, tá dando para ver aí, pessoal? Times and Trades. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Tá? Ó, vamos ver como vai responder o Times and Trades quando ele for na média. Ó, vai chegando perto da média, ó, a briga. Então entrou venda e já entrou compra para romper, ó. Tá vendo? Então teve que entrar um volume muito grande aqui de compra. Vocês viram como é rápido? Tem que entrar um volume muito grande de compra para já romper a média. E agora ele vai trabalhar para romper a 50 lá em cima. Vamos ver se ele vai conseguir entrar volume para romper. Então eu preciso de agressão para que ele romper e não ter uma defesa muito grande lá, ó. Então eu tive aqui, ó, 227 contratos aqui da ideal. Ó, o fluxo de venda que entrou. 426 contratos aqui ideal. A ideal tá comprando, ó. Ideal tá agredindo a mercado. Então a ideal tá querendo jogar o preço para cima. Eu vou ficar esperto se por acaso a ideal começar a vender mais agressivo, que ela vai estar zerando posição. Tá? Fluxo comprador, ó, fluxo comprador, bastante compra entrando. A tendência é que o preço continue subindo, enquanto tiver fluxo, quando tiver agressão de compra. Mas vamos ficar de olho porque, se entra agressão de compra e o preço não vai, os vendedores percebem que perdeu força. Aí eles vão socar a venda em cima para tentar jogar o preço para baixo. Socaram venda e o preço não caiu, ó, o preço manteve ali na região. Ó, a região de briga anterior, ó. Tá? Então, aquela região de fundo que teve a briga lá que a gente estava falando. Ó. Então, vou só tirar o zoom para vocês verem, ó. Aquela região de briga que a gente já teve, ó, 3, 4 brigas na mesma região. O mercado entrou venda tentando jogar para baixo. Então, se eu tô comprado nesse fundo, se eu não fiz parcial, aqui que eu tô vendo que é uma região de briga importante, eu vou fazer minha parcial. Então, se eu não fiz a parcial, normalmente eu faço a parcial com 200 na linha amarela, aqui na média de 20. Se eu não fiz a parcial, aqui eu já vou procurar fazer minha parcial. Eu estou identificando que está aumentando o fluxo de vendedor. Tá? Então, eu estou identificando que está tendo dificuldade. Tá ok, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Alguém quer que fale mais alguma coisa? A gente tem mais alguns minutos aí de live. Vou levar a live até o próximo das 3 horas. Vamos acompanhando aí o que está acontecendo. Depois eu vou fazer um desktop melhor para a live para vocês, para ficar mais visível, tá, pessoal? Para poder aumentar melhor o gráfico. Deixa eu fechar um pouco esses gráficos aqui. Ver se eu consigo melhorar isso para vocês. Trazer esse gráfico para cá. Olha o fluxo. Você vê que quando ele acelera, é importante a gente ver se teve ordem grande. Ordem pequena, muitas vezes não mexe o preço, tá, pessoal? Tá? Então aqui eu acho que ficou melhor para vocês verem aqui toda a questão do price action e do fluxo. Eu vou deixar aqui 60 pontos, porque eu gosto de olhar os suportes e resistências maiores aí que possa ter. Tá? Então aqui eu acho que ficou legal para vocês. Vamos acompanhar a defesa aqui, ó, dos comprados. Então a gente pode ter uma defesa dos comprados aqui para fazer o que? Um pivô. Tá? Então, aqui ele pode estar querendo fazer um pivô de reversão aqui, ó. Ele precisa romper aqui para fazer esse pivô de reversão. Ele pode dar uma entrada para gente nesse ponto, tá? Ou até aqui para cima.
Só lembrando que a gente tem um topo anterior aqui, ó. Acho que não vai dar para ver porque tá de vermelho aqui. Ver se eu consigo aumentar ele, acho que não consegue. Tamanho de 5. Eu tenho um topo importante ali que ele teria que romper aqui. Então ele pode dar uma entrada pra gente no rompimento desse topo aqui. Olha o fluxo. Olha o fluxo entrando. Ó. Então a gente começa a ver, ó. A Rico tomando 140, Modal tomando, vendendo sem a mercado, ó. Vendedor, Modal vendedor, Ideal vendendo. Então aqui eu posso ter uma inflexão que ele pode fazer um padrão para jogar esse preço lá na VWAP. Para romper a 50 e jogar na VWAP. Vai ficar salvo, Daniel. Pode ficar tranquilo que pode ver depois do começo. Tá? Então, pode ficar tranquilo aí, pessoal, que eu vou deixar salvo aí no canal. Quem quiser assistir depois com calma e ver de novo, vai ficar disponível, tá? Eu pretendo fazer uma live, pelo menos uma live dessa por semana, aí pra gente acompanhar o mercado. Olha o padrãozinho, ó. Então aqui é como se fosse um pivô, ó. Tá? Então ele fez o quê? Vou só dar uma pausinha rápida aqui, ó. Vai ficar mais fácil. Ele fez um pivô, onde ele tá fazendo um pullback de rompimento da máxima desse pivô. Vamos ver se ele vai fazer esse movimento. O ideal, pessoal, é que esse último candle, esse candle aqui, para romper esse movimento, ele fosse um amarelinho assim, ó, ou um laranja para cima, né? Um laranja, um vermelho, mostra que teve uma briga, teve uma compressão de pressão nessa região, e ele rompe para um lado onde a gente vai fazer o trade. Vamos ver se ele rompe. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo falar mais alguma coisa. Então, o importante, né? O pessoal tava falando no grupo hoje, lá do Telegram, que, eu tô operando estocástico, ó, fez o pivôzinho, não deixou o candle que a gente queria, mas ele tá querendo romper aí, tá? Então, se eu tenho uma compra aqui, o stop é na mínima desse branco aqui embaixo. Ó o fluxo comprador, ó. Entrou compra aqui, defenderam, ó. Ideal já, ó, Rico mandou 100 na venda aqui. A Ideal mandou 100 na venda, né, na verdade. Tá, pessoal? Então o pessoal falando no Telegram que, eu opero estocástico e tô tomando loss, não tô conseguindo fechar com gain no estocástico. Eu vou fazer um vídeo para explicar melhor, tá, pessoal? Tem que explicar com calma como é o funcionamento do estocástico e quando ele vai servir para você. Por exemplo, nesse movimento aqui de pivô, de rompimento de pivô, o estocástico ele não vai estar nunca sobrevendido, tá? Porque aqui eu tive um movimento de aceleração do preço, onde o estocástico vai mostrar que eu tive uma aceleração de preço e uma pausa nessa aceleração. Ó, o fluxo entrando, ó, rompeu aqui, se comprou aqui, stop é na mínima, tá? Pode colocar de alvo a VWAP lá em cima, ó. Lá em cima o alvo, ó lá, ó. Tá? Já protege na mínima desse branquinho aqui, ó. Não deixa eu voltar para tomar stop, não. Se alguém comprou aqui, o stop é na mínima do branquinho. Vamos lá, vamos segurar, ver se ele vai na VWAP lá, ver se vai dar tempo de ir. Tá, pessoal? Então isso aqui é um movimento clássico que o Alex chama de setup da onda, onde ele passa para cima da 20, faz o primeiro toque na 20 e ele rompe para cima, tá? Conhecido como setup da onda, mas é um setup clássico que acontece muito no período da tarde do índice e até o dólar também, que é quando ele tenta buscar a VWAP. Então ele passa o dia caindo, a VWAP fica distante e ele faz um movimento contra o movimento do dia para tentar ir na VWAP, porque eu tenho muita gente que está comprada e vendida na VWAP. Então eles querem que esse preço chegue na VWAP, quem está comprado, para ele diminuir o prejuízo dele. Então eu posso ter fluxo comprador, ó, 200, 140, para tentar jogar esse preço na VWAP. Vamos ver se entra fluxo, vamos dar uma olhada no fluxo aqui como tá. Mais alguma coisa aí, pessoal? Aproveita, a gente tem aí mais 15 minutos aí mais ou menos de live. Eu tirar a dúvida de vocês. Ó, quero o preço aqui, pessoal. Deixa eu duplicar essa seta aqui, ó. A saída ideal é aqui, ó, pessoal. Tá? Eu posso levar em consideração que eu tenho um fundo relevante aqui, ó, nessa bandeirinha. Então eu posso
talvez fazer uma se eu não fiz parcial ainda, normalmente com 200 pontos eu faço parcial. Se eu não fiz parcial, posso fazer parcial aqui nesse fundo, que é um fundo relevante, que ele perdeu aqui atrás, tá? E a saída final ideal é na VWAP. Alguém tem dúvida de como ver alvo, de como determinar até onde você deve segurar o trade ou não? O alvo a gente deve tentar puxar dentro do nosso suporte e resistência mais próximo e relevante, como um alvo final, tá? Mas sempre lembrar que como o índice ele é muito volátil, ele pode gerar uma resistência, pode andar 200 pontos e voltar. Então, conforme a volatilidade do índice, eu acho ideal fazer uma parcial com 200, 300 pontos aí, quando a gente começa a ter essas brigas. Ó, ele vai beliscar a região daquele fundo lá, ele vai vir testar aquele fundo. Porque se a gente perceber, pessoal, depois que ele rompeu esse fundo aqui, ó, depois que ele rompeu para baixo, normalmente ele vem testar esse fundo para continuar o movimento, né? Então ele não fez esse teste de fundo ainda, então ele tem chance de vir testar ali. Você vê que essa tentativa frustrada aqui de testar o fundo ali não deu certo. Vamos ver se entra fluxo, ó. Fluxo vendedor, fluxo comprador entrando. Lembrando, pessoal, vamos deixar o like aí no vídeo. Se vocês gostaram do vídeo aí, se acharam interessante o vídeo, vamos deixar o like. Lembrando que tem ali um QR Code ali para quem quiser apoiar o canal, tá? Então todo o apoio do canal é convertido em material aí, livros, equipamentos para a gente poder fazer a transmissão para vocês. Ó, o fluxo comprador entrando. Ó lá. Então já tem aqui, quem não fez parcial, já coloca a ordem aqui para fazer parcial nessa região de fundo. Ele vai lá no VWAP. Olha lá. Fluxo comprador. Lé com Creda XP. Comprou 100. O diazinho é bem complicado. Então, como o Nicolas falou, é um dia de Search and Destroy. Por quê? É um dia que ele tá, ó, rompendo média para cima, rompendo média para baixo. Então, se você não aliar o fluxo junto, ó, saída na VWAP lá. Então, quem não fez parcial tem que fazer obrigatoriamente na VWAP, porque a chance de entrar um fluxo vendedor aí, de estopar e vir para baixo é muito grande, tá? A gente tem um fundo relevante, uma região de briga, uma VWAP, tá, pessoal? Então, ó, operaçãozinha ao vivo aí de quanto? 420 pontos, tá bom? Sim, o setup o gráfico de pontos casa bem com o setup de pós-rompimento, pré-rompimento, você entendeu? Então, é isso que o Nicolas falou, né? Então, esse setup ele combina muito com o gráfico de pontos, porque o que acontece? O gráfico de pontos ele vai te mostrar o que realmente está acontecendo no preço, sem barulho de mercado. Então, não tem pavio para um monte de lado, não tem aquela bagunça, aquela mistura toda que a gente vê de 5 minutos, 2 minutos, ele vai te mostrar o que? As regiões de briga. Então eu tive um pivô, rompeu o pivô, aqui eu tenho um suporte, eu tenho um fundo importante. Então isso vai ser bem interessante. Então uma coisa que o Nicolas falou é muito do que a gente, desse setup que a gente fala de voltar na VWAP. Por quê? O cara vendeu o dia todo, ele tá com o preço médio dele na VWAP, a hora que começa a dar aqui, ó, 2h30, 3 horas da tarde, ele começa a zerar esses contratos vendidos. Só que o cara tá vendido em 2.000 contratos, 5.000 contratos, 10.000 contratos. Então ele começa a ter que fazer o quê? Recomprar esses contratos. Como ele tá vendido pesado, então ele vai começar a zerar mais o fluxo de compra, a tendência é que esse preço venha na VWAP de novo. Tá? Então isso acontece bastante, pessoal, no período da tarde. E olha como segurou na VWAP. A briga na VWAP. Por que tem que ser o alvo na VWAP? Depois você zera, se der entrada de novo, a gente compra de novo, não tem problema. Se precisar fazer 10, 20 trade no dia, a gente faz 10, 20 trade no dia. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Aproveitando. Deixa eu abrir o Telegram aqui para ver que eu tinha fechado, para ver se tem alguém perguntando alguma coisa lá que fechou o Telegram. Certo, pessoal? Trade finalizado. Agora tentando romper a VWAP. Deixa eu tirar a setinha daqui, tá?
por enquanto nada para fazer, tá esticado das médias. Aqui para fazer alguma coisa eu teria que ter um ponto de suporte e resistência. Então eu posso, aqui se der uma configuração de venda, poderia vender para vir buscar as médias de novo e para testar esses topos anteriores aqui, ó, que ele rompeu, tá? Então eu posso talvez tentar pegar uma venda aqui para fazer esse movimento de baixa, mas eu preciso que ele me deixe um movimento bom, um fluxo interessante de venda para poder fazer esse movimento. Isso aí, Nico. 800 pontos no bolso. Quem pegou aqui embaixo, ó, quem fez aquele trade aqui do fluxo, ó, 800 pontos. Quem fez o trade do pivôzinho aqui para romper essa resistência, 500 pontos, tá? Não, Daniel, esse time frame ele é 20 pontos. Você tem que ter o Profit Pro, tá? E você vai colocar 20p, você vai colocar assim, ó, 20 IP. Aí ele vai aparecer para você aqui 20 pontos. Aí ele vai ficar desse jeito o gráfico. Tá? O gráfico temporal para índice é muito complicado, cara, de trabalhar, porque você, se eu botar aqui nos 5 minutos, vocês vão ver a diferença. Aos 5 minutos. Como que você ia fazer aquela entrada nos 5 minutos para ir buscar VWAP? Você vai comprar nesse topo aqui, nessa barra aqui, amarela, tá? Então fica difícil, eu vou pôr até um que não esteja coloração para vocês verem. Deixa eu tirar aqui, ó. Banda de Bollinger aqui, eu tava gravando o vídeo. Olha como é diferente. Como eu não consigo enxergar os eventos, tá? Então você não consegue enxergar os eventos que acontecem na região, nas regiões de preço. Eu não consigo enxergar nada aqui na região de fundo. Eu tenho até um setup aqui, como se eu for parar para pensar em padrões de candle e tudo mais, eu até consigo enxergar setup, mas é muito mais difícil, tá? Porque ele fica muito bagunçado o gráfico. Olha a diferença. Se eu colocar no 20p, olha como ele vai elucidar muito bem para mim. Aqui, até brinco com o Nicolas, que a gente conversa bastante. Aqui, se você forçar a vista bastante, você consegue enxergar aqui, ó, até um Okoi, ó. Ele faz isso aqui todo dia. Para fazer o quê? Para jogar lá para cima. Se você pegar essa distância e jogar para cá, você vai ver que foi certinho. Então, forçando a barra ali, né, Nico, que eu falo, você tem até um Okoi ali. Então, você consegue enxergar melhor essas formações, né? Deixa eu botar aqui no meu setupzinho clássico. Você consegue enxergar melhor essas formações dentro do gráfico de ponto. Então, você consegue enxergar melhor essa bandeirinha aqui, ó, no meio da tela, ó. Essa bandeirinha, tive uma reversão aqui no topo, se eu desprezar as médias, eu posso ter uma venda, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma linha de tendência de alta, uma falha de topo, tem outra falha de topo aqui, outra falha de topo aqui, que eu falei para vocês no começo. Tudo isso aliado a fluxo, a esse fundo. Tive um fluxo aqui no fundo, tive um fluxo aqui no fundo. Então, tudo isso aliado a fluxo, então você vai pegar o Price Action clássico, tá? E aliar ao fluxo. Tá ok, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos encerrar por hoje. Agradeço aí a presença de todo mundo, né? Já pode abrir uma sala de trade, Pedro? Né? O Nicolas tá falando que precisa pedir pro oftalmologista fazer um óculos novo para ele, que o grau dele não consegue ver esse Okoi. Eu falo isso pra ele todo dia. Então, pessoal, agradecer a todo mundo aí. Não esqueça de deixar o like no vídeo aí para quem gostou. E compartilhar aí com o pessoal para assistir. E vou marcar uma próxima aí. Quem não pegou essa do começo porque não sabia, entra no grupo do Telegram. Eu aviso no Telegram lá com antecedência. E normalmente no mesmo dia eu já deixo agendado.